Olimpíada e Copa América. Nos próximos meses aqui vão acontecer em Tóquio e agora no Brasil, 2 campeonatos no meio, num surto da pandemia. Embora os países como os Estados Unidos, o continente europeu já esteja saindo, já tenha se vacinado todo, o mundo ainda enfrenta uma pandemia. E nesse meio tempo o Brasil, em razão da negativa da Colômbia e da Argentina, que era o país sede da Copa América, resolveu sediar a Copa. E vou agora conversar aqui com o Rafael Cobra, que é presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB de Subseção de Santos, e nós vamos conversar sobre esses temas aqui que estão na boca do mundo, né, Rafa? Sempre bom ter você aqui, Rafa. Fala, Serginho, tudo bem? É sempre um prazer muito grande vir aqui na nossa resenha, né? Porque quando a gente fala de esporte, o direito relacionado ao esporte, a gente trata aí como uma coisa bastante informal, que eu acho que é o melhor formato. E, de fato, né, nós temos aí algumas questões impactantes no mercado esportivo e o direito é quem regula basicamente esse mercado tão pujante. E temos aí alguns episódios, como você bem mencionou, né, a recém-ingresso da Copa América para o território nacional, tem muitos aspectos. Aí acho que o aspecto jurídico nem é o mais importante deles, né, Serginho? Mas, de fato, temos muitas relevâncias e o esporte, como um mercado de muita pujança econômica, uma atividade, podemos conceituá-la hoje como uma atividade econômica, né? O esporte, principalmente no seu alto rendimento, ele sofreu um impacto muito grande com a pandemia, isso é evidente, e muitas estão sendo as tentativas de minimizar esses impactos, né, Serginho? Então, acho que agora é uma oportunidade legal para a gente tratar de alguns desses pontos. Esse ponto eu vou começar a questão dos Jogos Olímpicos, que é uma questão mais... É importante a gente sempre lembrar que o direito esportivo ele é muito amplo. Ele, na verdade, absorve vários campos do direito. O direito internacional é um deles, né? A gente mexe com questões, às vezes, de tratados, está no meio da legislação esportiva, as legislações nacionais, no caso brasileiro, está de acordo com a legislação da FIFA, que é uma entidade privada, mas você tem que receber mais ou menos a legislação, tem que entrar mais de acordo também. Então, quer dizer, é um jogo de xadrez, mas vamos começar aqui com a questão dos esportes. Os esportes sofreram muito em âmbito nacional, muito impacto. A gente lembrar que o futebol é só Série A, que é uma atividade rentável, o resto sobrevive. Quem sabe a Série B e tal, mas o resto sobrevive. E os esportes não ligados ao futebol também tiveram um impacto grande e agora se encontram nos Jogos Olímpicos. E muitos atletas têm receio, né, Rafa? Como você imagina aqui, a Olimpíada é importante para a atividade econômica e para o atleta, como que ele está recebendo isso daí? Que você sente nessa comunicação que você tem com questões ligadas ao esporte em geral? Sérgio, antes da gente falar do tema propriamente dito, você tocou num ponto muito legal, né? O direito desportivo ele é extremamente amplo e para aqueles que não ligados à parte esportiva, que têm familiaridade com o direito internacional, é capaz de dar um trevo na cabeça em alguns aspectos, que como você mencionou, uma norma, uma previsão regulamentar de uma entidade privada internacional, a FIFA, ela prevalece sobre lei federal nacional em aplicação no nosso solo. Então, é um conflito absurdo, mas o direito desportivo ele tem essas particularidades e é assim que o sistema funciona, né? Bom, detalhadamente sobre os Jogos Olímpicos, evidente que o impacto já foi notório, porque os Jogos Olímpicos eram para ter sido realizados no ano passado, né, no Japão. Era a sede em Tóquio, como a maioria deve saber. Os Jogos, originariamente, eram para ser realizados em 2020, mas o surto de Covid naquele primeiro momento, com absoluto desconhecimento das consequências. Se hoje em dia, passado mais de um ano, a gente ainda pode falar que há quase que um absoluto desconhecimento, imagina se há um ano atrás. Então, naquele momento, era absolutamente inviável a realização dos Jogos Olímpicos, não só pelo contingente de atletas, que é muito grande, que se dirige para uma cidade específica, né? Não é nenhum país onde você pode dividir sedes por cidades, não. Os Jogos Olímpicos têm a particularidade da concentração em uma única cidade. Então, em 2020 era absolutamente impossível, porque, como eu disse, o contingente não é tão grande só com o número de atletas, é com todo o entorno disso, né? Existem staffs, tanto dos competidores, quanto de organização da competição,
equipe de jornalismo, de cobertura esportiva de todo mundo. Então, em 2020 foi consenso de que a competição não poderia ser realizada. A saída encontrada foi, ao invés do cancelamento, que é algo que jamais aconteceu na história mais do que centenária dos Jogos Olímpicos, optou-se pela suspensão dos Jogos em 2020 para que fosse realizado agora em 2021. Pois bem, com a proximidade dos Jogos, Serginho, a gente não tem um cenário controlado de pandemia. Poucas as regiões do globo terrestre que podem se dizer com um mínimo de controle sobre a pandemia, e o Japão não é um desses, né? O Japão, inclusive, até no aspecto de vacinação, tá bastante vagarosa o avanço da vacinação na população japonesa. Mas a grande questão, os Jogos Olímpicos, ele por mais que ele tenha uma relevância mundial, ele é organizado também por uma entidade privada, que é o Comitê Olímpico Internacional. O contrato que é feito com o país, com a cidade-sede, para aqueles familiarizados ao direito, ele é o típico contrato de adesão e extremamente leonino, porque ele prevê absolutamente todas as vantagens. Nós tivemos aqui no Brasil esse exemplo com os Jogos Olímpicos e Copa do Mundo, né? Questão de isenção tributária para o organizador da competição. O que o país sede ou a cidade sede de uns Jogos Olímpicos conseguia, em outras ocasiões, capitalizar, era com a vinda dos turistas, com a movimentação econômica da região. Mas, com a particularidade deste ano, há total proibição de público por questões óbvias. Pois bem, com a proximidade dos Jogos agora, marcados para julho, e a falta ainda de controle, há no Japão um grande movimento das autoridades sanitárias, das autoridades médicas, para que Tóquio decline da realização dos Jogos. O grande entrave, por que não está acontecendo o mesmo que aconteceu aqui na Copa América, que a gente já vai entrar nesse assunto também, é que neste contrato que eu digo de adesão e extremamente leonino, há a previsão de multa muito elevada. Falam, óbvio que esses contratos são cheios de sigilos, mas o que se comenta no mercado é que uma multa de $20 milhões caso Tóquio se recuse a fazer os Jogos Olímpicos. Então, o Tóquio está nesse dilema momentâneo e não há ainda uma convicção, uma plena certeza de que os Jogos serão realizados, né? Então, a gente está nesse momento. O que certamente impactou para os atletas, vamos falando aí no cenário olímpico, a gente sabe que preparação de atleta de alto rendimento para Jogos Olímpicos, ele não acontece uma semana, um mês, um ano antes da competição. Como a gente sabe, é aquela questão do ciclo olímpico. São 4 anos de preparação. Então, aquele atleta que se preparou inicialmente para um ciclo olímpico, que seria em 2020, com a não realização dos Jogos, e mais do que isso, Serginho, com a proibição que esses atletas realizassem treinamentos, não vamos falar nem de competições esportivas, que esses atletas ficaram por muito tempo impedidos de realizar treinamentos. Então, claro que se tivermos os Jogos Olímpicos, ele será uma competição assim completamente atípica, fora do padrão que nós já tivemos até hoje, fazendo até um exercício aí de futurologia, vamos tratar assim. Eu acho que, para não dizer que nenhum, eu acho que dificilmente teremos recordes mundiais ou olímpicos quebrados nessa próxima Olimpíada por causa desse break no ciclo de preparação olímpica dos atletas. Então veja, o impacto que a pandemia trouxe para o cenário esportivo vai desde a realização dos eventos esportivos, a preparação de atletas, e aí a gente tem impactos comerciais com patrocinadores, com transmissões de competições, então é gigante o impacto. Né? Pra você ter uma ideia, a equipe americana de natação, ela estava formada e nenhum dos atletas eram atletas da equipe A. Porque naquele momento que foi realizada a seletiva americana, todos os atletas que já tinham participado de outras Olimpíadas e tal, que tinham obtido índice, eles estavam mal. Por uma questão de calendário, e todos tinham se classificado para a Olimpíada, era uma seletiva B. Isso acontece porque é uma questão de calendário, são campeonatos mundiais. Como isso saiu agora, a preparação foi totalmente prejudicada. E aí você tem perda de patrocínio, pressão para obter índice, o índice deixou de existir, deixou de ser aquela equipe, vai uma outra equipe,
são atletas de ponta, você tem 20 atletas de ponta, seja na natação, no atletismo, todos preparados para entrar na equipe americana e tudo mais. Então realmente é uma coisa complicadíssima. Porque o atleta tem... E quando você fala em classificação para Jogos Olímpicos, Serginho, dependendo da modalidade esportiva, a gente fala assim, numa fração de segundo é suficiente para determinar quem terá qualificação para disputar uns Jogos Olímpicos ou não, e para aqueles que já tiverem classificados para a disputa da competição, a medalha também, ela é decidida, se a gente falar em atletismo, natação, como você trouxe o exemplo, entre o primeiro colocado e o oitavo colocado de uma natação, que é quem disputa as finais, a gente tem 1 segundo de diferença normalmente. Então, são décimos de segundo que decidem quem estará apto para uma classificação olímpica ou quem ganhará uma medalha nos Jogos Olímpicos. Então, veja, você prejudicar o período de preparação dos atletas, você certamente terá, se tivermos os Jogos Olímpicos, acredito que teremos, mais por pressões comerciais do que por uma posição institucional do governo japonês de entender que está tudo sob controle. Né? Questões políticas, o centenário dos Jogos Olímpicos, né? Porque, na verdade, o período moderno das Olimpíadas começou em Atenas, lá em 1896, eu acho. Nós tivemos só 2 períodos, né? 1980 e 84, com os boicotes em razão da Guerra Fria. Os americanos não foram em Moscou e os russos não foram, os soviéticos, né? Então, não foram em Los Angeles. Fora isso, nem em 36, nas Olimpíadas de Berlim, que era a época do nazismo, nós tivemos todos os países participando. Quer dizer, seria realmente a ausência de países, seria algo inédito para ver o mundo, a loucura que a gente está vendo, e realmente a estrutura, a pirâmide do esporte, ela está totalmente deslocada, porque empresas que patrocinavam quebraram, atletas que viviam do patrocínio, e aí o desempenho esportivo cai, quer dizer, é uma loucura realmente. Então, como você colocou muito bem, nós teremos uns Jogos Olímpicos totalmente imprevisíveis e sem grandes marcas expoentes, porque o ritmo de treino é diferente, né? Sim. Fora a pressão. Causará uma surpresa gigantesca se a gente tiver quebras de recordes, principalmente se a gente tiver uma quebra de recorde com um tempo, uma vantagem sobre o recorde anterior muito substancial. Aí eu acho que ligará o alerta relacionado à questão de doping, né? Que é uma preocupação, é algo extremamente ligado ao esporte e ao direito, que é algo que a gente milita bastante, que é a preocupação com a questão de doping, que temos um caso concreto da Rússia, né? Que ela está proibida de disputar os Jogos Olímpicos pela questão institucional, um doping institucional que a gente viu há tempos atrás, comprovado, né? Punido já perante os tribunais desportivos. Então, chamará muita atenção se a gente tiver quebras de recordes nessa competição esportiva. Realmente é uma questão bem complexa, né? Mais uma vez o direito internacional aparecendo na questão do doping, mas vamos adiante também, porque outro tema de bastante repercussão é um tema que, em termos esportivos, não vai ter tanto impacto, em razão dos protocolos de segurança nos estádios. Mas é um tema que vem hoje causando um grande reboliço, porque impacta principalmente na política brasileira, né? Nós estamos vivendo um momento de extrema... A pandemia está indo talvez para a 3ª onda. Nós tivemos no mês passado um maior mês mortífero, se pode dizer assim, chegando a 3 mil pessoas morrendo por dia. E essas questões. E agora vem a Copa América. E aí tem, dependendo das pessoas, tem uma ideia que é natural, já está acontecendo em outros campeonatos, outros acham uma agressão, está morrendo tanta gente e as pessoas estão se preocupando com o campeonato. E aí eu queria ver o que a gente não discute política aqui, a gente fala nos termos legais, mas uma coisa acaba... Até porque hoje em dia, Serginho, falar sobre política, você desfaz amizades, né? Infelizmente a coisa partiu para uma polarização tão radical e eu, sinceramente, eu nem consigo, eu não tenho mais nem estômago hoje em dia para esse tipo de discussão. Não é nosso intuito aqui no programa. Mas eu acho que essa questão da Copa América, Serginho, ela tem que ser analisada por diversos aspectos, né? O primeiro deles, eu não acho que a realização da Copa América será, por si só, a causadora de uma grande expansão do vírus por um simples motivo, porque o vírus já está extremamente expandido no nosso território. Ponto. O que eu acho um aspecto extremamente relevante para a gente analisar é a
pertinência, o timing para a realização dessa competição esportiva. E por que eu falo isso, Serginho? Muita gente tem usado como argumento essa, que não deixa de ter a sua plausibilidade, que se você está tendo, por exemplo, no estado de São Paulo, a disputa de competições da Série A1, A2 e A3, competição sub-20 que se iniciará em breve, tem campeonato brasileiro da primeira divisão, da segunda divisão, da terceira e da quarta, você tem campeonatos de âmbito territorial mais amplo do que o Brasil, como Libertadores da América e Sul-Americana. Claro, esse argumento ele é válido, mas eu acho que não se aplica para a análise da Copa América. E por quê, Serginho? Primeiro que no ano passado a gente teve uma paralisação também de todas essas competições. Perfeito. Ponto. Com a tentativa de retomada econômica, a gente tem que analisar esporte de alto rendimento, principalmente futebol, como uma atividade econômica. O retorno do futebol no território brasileiro, principalmente que vamos falar da nossa região, estado de São Paulo, você pensar que a disputa de Série A1, A2 e A3, você está envolvendo uma contingência enorme de profissionais. Então, é claro que a criação dos protocolos que foram estabelecidos para essas competições, eles têm o objetivo de minimizar riscos. Porque se houvesse uma fórmula mágica de você impedir a contaminação, era simples, aplicaríamos esse protocolo para toda a sociedade e nos livraríamos da pandemia de forma rápida. Não, os protocolos criados para essas competições, ele tem a finalidade de diminuir o impacto de contaminação dos atletas. Então, dentro daquela balança, eu preciso fechar todas as atividades econômicas ou consigo liberá-las com protocolos, depois de um período de competições paralisadas, optou-se pela liberação mediante protocolos. E assim foi retomada campeonatos estaduais. O que não significa que não tivemos diversos casos de contágio em grupos de atletas. Equipes que sofreram surtos de contaminação, porque se você leva um atleta contaminado para aquele ambiente fechado, a probabilidade de expansão ela é gigantesca, como aconteceu na prática. Mas dentro dessa balança entre retomar essa atividade econômica, porque se você paralisa esse mercado por um ano e meio, você não tem condições de retomá-lo depois. Esse mercado ele entra em colapso, isso é evidente. Então, optou-se pela liberação dessas atividades mediante alguns protocolos. As competições sul-americanas, que tem um paralelo um pouco mais próximo da Copa América. A Libertadores da América e a Copa Sul-Americana, ela tem lá um aspecto comercial forte, de interesse comercial para clubes, para atletas, para outras partes envolvidas. E ele tem um protocolo muito diferente do que será feito agora na Copa América. Em que sentido, Serginho? Vamos dar um exemplo aqui que o torcedor santista ficou alvoroçado há tempos atrás, quando o Santos ia enfrentar o Strongest na altitude de La Paz, pedia assim, já que o time agora está eliminado do Campeonato Paulista, vai uma semana antes para se ambientar. Não poderia fazer isso. Não é que o Santos optou por não fazer. Não poderia, porque o protocolo para a disputa da Copa Libertadores da América impõe que a equipe entre no território de outro país com um prazo máximo de 72 horas antes da realização da partida e se retire do país em 24 horas da realização do jogo. Evidentemente que na Copa América isso não é possível de ser feito. Virão 10 delegações com 65 componentes cada delegação, e aquele mesmo raciocínio que eu falei anteriormente para os Jogos Olímpicos se aplica aqui. Não vamos pensar que são só os 65 pessoas de cada delegação. Não, vem a imprensa de cada um dos países, tem staff das mais variadas formas de organização de competição, quem trabalhará nos jogos. Então, o protocolo para a realização da Copa América é completamente diferente. Usa-se um argumento, mas como condição que todas as delegações estarão vacinadas. Isso é uma verdade, só que ela é uma meia-verdade, porque todos os atletas, todo mundo das delegações realmente terá levado uma injeção ao braço. Só que, por exemplo, o Brasil se vacinará, sabe quando, Serginho? Faltando 4 dias para o início da competição esportiva. Ainda não foi vacinado. Nós temos outras seleções que disputarão a Copa América também que não teve vacinação. E nenhuma das delegações que já foram vacinadas tomaram a segunda dose, absolutamente nenhuma delegação tomou. E as que tomaram vacina há mais tempo tomaram há cerca de uma semana, Serginho. Então, não existe mágica de que você vacine agora e você está imunizado automaticamente. Antes fosse. Então,
todas essas delegações que virão para o território nacional, muitos estarão vacinados, mas nenhum deles estará imunizado. Mesmo o Brasil está na Grande Comari, ou seja, está e onde tem pessoas que circulam, você tem coletiva, você tem, quer dizer, pessoas que podem ter contato com o vírus. Porque quando a gente fala isso, Sérgio, pensa assim, uma delegação que vai vir para o Brasil, ele não vai ficar literalmente dentro de uma bolha, que ele vai jogar futebol e voltar para dentro da bolha. Jogar futebol e voltar para dentro da bolha. Não, ele vai estar hospedado num hotel, então ele vai ter contato com os funcionários do hotel. E aí, a questão do vírus, quer dizer, hoje quem falar que sabe como é a forma correta de evitar a expansão dele, estará mentindo. Então, e com essas novas cepas, com tudo que menos se indicava nesse momento era você trazer pessoas de países distintos, colocá-los no mesmo ambiente territorial por um período de tempo relativamente grande, né? Então, eu não acho que seria necessário, e por quê? Quando eu falei de campeonatos estaduais, campeonato brasileiro como atividade econômica, qual a relevância de se disputar uma Copa América? Só um órgão preocupado com isso, que se chama Conmebol. É a única que poderia ter prejuízo nesse sentido. Não há nem que se falar, Serginho, que mas o país sede terá vantagens econômicas. Não terá. Primeiro que não é pago nada para que ele cedia a competição. Com a ausência de público, evidentemente que aquele aspecto comercial, transitório, está completamente alijado. A única forma de receita que terá é a locação de estádios e centros de treinamentos. Mas eu acho que isso não tem nenhuma relevância, nenhuma pertinência que justificasse trazer isso. E para complementar esse assunto, Serginho, é o seguinte, este não era um problema brasileiro. A sede seria dividida entre Colômbia e Argentina. A Colômbia declinou porque está numa questão de insegurança social, né? A gente tem movimentos sociais nas ruas constantes e a Argentina com um surto de pandemia absolutamente fora de controle. O Brasil, que aceitou voluntariamente receber essa competição esportiva, na prática ele tem esses dois fatores simultaneamente, né? Então, acho que é algo... Agora, claro que a questão política ela está pesando para essa decisão, sem fazer juízo de valor, que a gente teria que ficar horas debatendo sobre, mas particularmente eu acho que não era o momento do Brasil assumir um risco maior ainda de propagação de vírus e de descontrole da situação. Eu concordo, eu acho que a Copa América agora é irrelevante, até como evento esportivo. O foco das pessoas é sobreviver, recuperar a economia. Ela não tem nenhum, como você bem colocou, ela não tem nenhum alicerce na reestruturação da economia, pelo contrário, eu acho que não era o momento. Imagino que podia ser adiado para o ano que vem. Ou não realizar. O Brasil sediou a Copa América, Serginho, em 2019. Se você fizer uma enquete pela rua, muita gente nem lembra dessa competição esportiva pela falta de relevância dela no cenário, né? E uma questão que eu não mencionei, Serginho, que eu acho que é um ponto crucial, eu iniciei falando que eu acho que a pandemia não piorará excessivamente pela presença dos jogos, mas eu acho que o lado negativo de se trazer isso é você transmitir para a população uma sensação de normalidade, de que a coisa está controlada, que é o pior que a gente pode fazer nesse momento. Então, a preocupação minha não é pelo aspecto sanitário propriamente dito de propagação da Covid pela presença da competição, mas é o simbolismo disso. É a gente mostrar para a população que as coisas estão completamente normalizadas e não estão. E tem outro componente. Depois do 7-1, realizado no Brasil, o Brasil perdeu, a seleção brasileira perdeu a identidade com o povo. Passaram a ter outras preocupações e ela deixou de ser aquele símbolo. E eu não acho que nesse momento resgatar o símbolo pela seleção brasileira seja o momento adequado. Pelo contrário, você pode criar mais antipatia, porque quem das 460 mil pessoas que tiveram familiares que morreram, ele não vai estar nem um pouco preocupado com a Copa América, com a seleção brasileira. Então, desculpa, Serginho, mas pensando desportivamente, o Brasil só tem a perder com isso. Porque digamos que o Brasil seja campeão invicto, ganhando todos os jogos. Isso não mudará em absolutamente nada. Agora,
um fiasco desportivo, ou vamos isolar, mas ou alguma contaminação decorrente da competição esportiva que traga algum agravamento. Então, quer dizer, o Brasil, desportivamente e institucionalmente como país, eu acho que só tem a perder trazendo esses jogos para cá. Eu concordo com a sua opinião, é a minha opinião. Enfim, nós ficamos, como ultimamente, a gente só tem que fazer assim com a cabeça e aceitar e tocar a nossa vida, porque a gente fica à mercê das resoluções dos governantes e, ao meu ver, elas são totalmente equivocadas e na pandemia agravou, aflorou a incompetência. Então, a Copa América, e ainda que esportivamente não possa trazer grandes impactos, ela é extremamente equivocada no momento. Mas ela já está marcada, teremos jogos e tudo mais. Bom, o nosso tempo está acabando. Eu queria, na verdade, tem muito assunto ainda de falar com o Rafael, principalmente depois da pandemia, o futebol e os esportes vão começar, vai ter uma guinada, tudo vai mudar, os streamings aparecem, os contratos mudam, os personagens estão mudando, quer dizer, o mundo está totalmente alterado, o esporte acompanha a legislação, inclusive, e esse é um ponto que a gente vai ter que debater aí. Eu quero falar contigo de novo, está sempre convidado para a gente debater o futuro até da legislação esportiva que acompanha a alteração mundial, né, Rafa? Sim, claro, como a gente falou no início, João, o impacto da pandemia na sociedade ele foi gigante e o esporte, obviamente, está inserido nisso, sofreu muito impacto. Nós tivemos mudanças legislativas, algumas mudanças temporárias, né, em relação à duração de contratos de atletas de futebol. Então, claro que houve um impacto grande e a gente ainda terá muito impacto que vamos vendo com o passar do tempo, as adequações, como a sociedade está tendo que fazer, o ambiente esportivo também tem que passar por isso. Verdade. Bom, está feito o convite. Rafa, obrigado, viu, pela presença. Serginho, para mim é sempre um prazer e assim que convocado, né, no ambiente esportivo a gente trata não de convite, mas de uma convocação. Quando convocado vai ser sempre um prazer vir aqui conversar contigo, Serginho. Obrigado.